Bom, boa tarde então a todos. Obrigado pela presença de vocês nesse webinar para fazermos uma apresentação dos resultados do projeto de pesquisa, do qual tanto vocês quanto orientadores e outros colegas pesquisadores fizeram parte. Eu vou começar primeiro fazendo uma breve introdução sobre o nosso projeto de pesquisa, uma recapitulação também de como nós trabalhamos ao longo desses anos. E a ideia, então, na sequência, é que a gente tenha apresentações bastante sintéticas de alguns resultados que já foram publicados ou estão em processo final de publicação, para mostrar aquilo que nós já conseguimos alcançar, então, com esse projeto e também aquilo que ainda está em desenvolvimento e oportunidades futuras de publicação e de pesquisa. Então, esse projeto, eu vou, inclusive, puxar aqui pela memória, e o Jorge pode me ajudar nisso. Ele é um projeto que começou antes de 2018, quando nós, no grupo de pesquisa G-Redes, ao fazer uma revisão de literatura sobre o tema da governança em redes, nós percebemos que, apesar de uma vasta quantidade de publicações já feitas nas últimas décadas, ainda tinha algumas lacunas de pesquisa e também lacunas em relação à aplicação desse conhecimento. E um dos pontos que nós identificamos naquele momento foi justamente a falta de conhecimentos específicos sobre o que nós acabamos chamando de microgovernança das redes, ou seja, aquilo que acontece no dia a dia da colaboração. Então, não relacionado a motivos para a cooperação ou resultados da cooperação, tampouco relacionado às grandes formas de governança de redes e de colaborações que a literatura já apresenta, mas sim aquilo que nós entendemos que era o que as pessoas, líderes, coordenadores fazem de fato no dia a dia de uma rede colaborativa. Então, nós propusemos um projeto chamado Making Network Governance Work, uma análise da microgovernança de redes públicas e privadas para a geração de ganhos relacionais. Esse projeto ele foi financiado pelo CNPq, pelo edital Universal, em 2018, e nós, até para fazer jus à ideia de colaboração em rede, formamos uma rede de pesquisa com vários colegas. Então, tanto da Unicinos, né, Jorge e eu, tivemos a participação também do professor Edgar Reis, da UNB, que faleceu, infelizmente, no ano passado, professor Valmir Emil Hoffmann, que na época também era professor da UNB, atualmente professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Na equipe também a Ingrid Bortolazzo, iniciou na Unisc, hoje ela está na Universidade de La Salle, e professor Gesinaldo Ataíde, da Universidade Federal de Campina Grande, professor Horácio Rastenreiter, da Universidade Federal da Bahia, e duas colegas da Universidade de Padova, a Lara Agostini e a Ana Nozella. Como acontece em todas as redes, ela também tem a sua dinâmica, então alguns colegas acabaram mudando de instituição ou então mudaram um pouco o seu foco de pesquisa, mas de toda forma o resultado que nós conseguimos alcançar, que a gente vai ver nessas apresentações, ele me parece bastante satisfatório e relevante, considerando o grupo de pesquisa que nós conseguimos organizar. E eu acho que um segundo ponto a destacar ainda aqui é a participação de alunos, tanto de graduação quanto de mestrado e doutorado. E dá para ver isso pelas presenças aqui hoje, né, pelos trabalhos que foram concluídos dentro desse projeto, e também pelas publicações que já estão acontecendo a partir do projeto que nós desenvolvemos. Eu não vou me estender, mas eu só queria ainda fazer uma fala muito breve aqui de que talvez um dos pontos iniciais relevantes do projeto de pesquisa, e que é um resultado concreto, então, do projeto que nós desenvolvemos, é esse artigo que nós publicamos, Jorge e eu, em 2021, e oficialmente ele entrou numa edição em 2022, na revista Administration in Society, em que a gente apresenta, então, o framework que vários de vocês utilizaram, ou procuraram aprimorar, ou procuraram testar, né, tentando mostrar quais são as principais funções ou papéis de governança que um líder, um coordenador de uma rede precisa executar. Então, esse é o framework geral da nossa pesquisa, né, em que a gente apresenta as 6 funções da microgovernança, apresentamos um conjunto de práticas que também
ou digamos assim, dimensões mais amplas de práticas que operacionalizam essas funções, e essas funções e práticas, por sua vez, elas são influenciadas ou elas sofrem a contingência de um conjunto de fatores contextuais que fazem com que algumas delas precisem ser mais ou menos executadas do que outras, em determinados momentos, e caso isso aconteça de maneira satisfatória, isso leva então a um conjunto de resultados da governança. Eu acho que aqui tem um ponto importante também a destacar ainda, que a governança em si, ela não permite ela própria gerar ganhos relacionais, mas ela vai levar a um ambiente colaborativo que habilita esta rede e as pessoas ou as organizações que estão cooperando a gerar ganhos relacionais. Então, esse é o contexto geral, assim, para fazer uma brevíssima introdução daquilo que o projeto se propôs, de como nós avançamos nesse primeiro momento. O tempo embora tenham sido 4 anos do projeto, 3 originais, mais um ano de prorrogação, apesar disso, é um tempo curto para conseguir amadurecer todas as pesquisas e fazer com que os resultados sejam publicados. Mas nós vamos seguir, então, com esse conjunto de apresentações. Jorge, quer fazer algum complemento antes aqui da gente entrar nas apresentações dos alunos? Olha, Douglas, acho que tu falaste praticamente tudo. Talvez a única complementação que eu faria é que, além dessa pesquisa financiada pelo CNPq, também estamos tendo uma pesquisa financiada pela FAPERGS aqui no Rio Grande do Sul, que trata do tema semelhante e que tenta avançar de maneira complementar, em paralela à pesquisa do Douglas, e que se encerra no final desse ano e que também aí complementaremos os achados aqui desta pesquisa aqui. Legal, obrigado. No final, a gente faz ainda um fechamento com as considerações gerais e algumas observações, até talvez indicações de estudos futuros, né? Porque a ideia é que um projeto de pesquisa, eu acho que esse é um mérito importante que a gente tem que destacar aqui, e o Jorge sempre reforçou muito isso. O projeto de pesquisa, ele não pode ser uma coisa que é pontual, eu encerro aqui e eu dou uma guinada para um lado completamente diferente. Tem que ter uma trajetória, tem que ter uma certa continuidade e ir avançando, e é o que a gente está tentando fazer aqui. Então, dito isso, eu vou pedir então que a Andriele faça a primeira apresentação já de um artigo dela com o Jorge que foi publicado, e a gente faz na sequência, cada um apresenta em 10, 12, no máximo 15 minutos, e no fim a gente faz as considerações gerais então de todos os trabalhos. Estão vendo a minha tela? Sim? Estão me escutando tranquilamente também? Tá ótimo. Tá, eu não vejo mais vocês, né? Então, bom, obrigada, Douglas, pelo convite, obrigada, Jorge, pela parceria na orientação. Eu vou tentar fazer uma apresentação relativamente curta, porque todo mundo está bastante inserido, acho que nesse mesmo contexto, então, né, não precisa fazer tanto detalhamento. O que eu trouxe aqui é a apresentação sobre um artigo que nós publicamos, eu e o Jorge, que veio desse mesmo framework que o Douglas falou, que está ligado com a minha pesquisa do doutorado. Então, esse artigo, na verdade, ele é teórico, é uma pesquisa teórica que eu fiz para o ensaio teórico inicialmente, ainda antes de partir para a parte mais prática do estudo. Então, o título, né, é What Drives Network Governance, e ele foi publicado agora no International Journal of Business and Management, eu acho, se eu não me enganei o nome, e foi em outubro de 2022, publicação do artigo, né? A ideia, então, é que esse estudo ele vai usar justamente as funções da microgovernança, né, que o Douglas comentou, que vem do framework do Douglas e do Jorge, entendendo que essas funções, em algum momento, elas podem agir como uma fonte de autoridade para conduzir o processo de governança de rede. Isso porque a gente vai pensar em como que existe ou como que se dá essa ideia de autoridade, hierarquia, poder dentro das redes e dentro da governança, né? Se é que ela existe. Então, olhar para as teorias, a ideia do artigo foi olhar para algumas teorias de autoridade e governança em redes.
buscar conexões entre essas microestruturas de governança. Então, justamente como o Douglas falou também, a importância da gente ter um olhar downstream, né? Ou seja, pegar e olhar para dentro da rede, aquilo que está acontecendo nas práticas e no cotidiano da governança e da gestão da rede, e não só para ela como um macro-organismo. E propor alguns insights para pensar onde fica esse limbo, talvez, que exista um pouco na literatura sobre autoridade e autonomia nas redes. Porque quando a gente fala de rede, a gente está pensando muitas vezes em um espaço onde nós temos uma hierarquia menos vertical e mais horizontal, e muitas vezes onde a autoridade não está ou não aparece de uma forma tão clara quanto em outras situações organizacionais. Então, de que forma isso na literatura se apresenta, né? Como que a gente resolve situações onde talvez uma autoridade ela teria que ser utilizada numa situação de governança de rede. Aí eu trouxe aqui, de certa forma, parecido com, baseado no desenho, né, da microgovernança do Douglas e do Jorge, mas como eu propus, na minha parte teórica, utilizar somente as funções, né, eu não detalhei tanto os antecedentes, mas então entendendo que sim, existem antecedentes para a rede, mas o meu olhar era mais como que teria esse desenvolvimento da governança, utilizando essas funções como uma fonte de autoridade, para alcançar os resultados que também vêm, né, do framework do Douglas e do Jorge. Por fim, né, o que vem da literatura, a gente vai entender que desde os primeiros estudos de autoridade ou de poder também, que começa, né, com o Weber ou com o Simon, ali estudos mais clássicos, a gente sempre vai entender a autoridade como algo que legitima decisões. E normalmente essa legitimização, né, ela vai também estar ligada com o reconhecimento. O Weber, ele vai colocar que ele precisa do reconhecimento da outra pessoa. Outros autores também vão falar disso, né? O Bourdieu também vai falar que poder e autoridade, eles só se dão no momento que eu reconheço que um outro indivíduo ou uma outra organização, uma terceira parte, ela tem esse poder. Se eu não reconheço, isso perde a sua vantagem, né? Tem autores que não entendem dessa mesma forma. E que essa autoridade também ela dá forma à organização, ela vai dizer como que a minha organização, seja ela uma organização individual, seja ela uma rede, ela vai estar organizada, né? Seja isso no seu formato de organograma, seja isso no seu formato de atividades rotineiras. Então, na verdade, mesmo uma rede onde a gente talvez não tenha de forma tão clara um poder, uma autoridade, a gente precisa de decisões legítimas, a gente precisa que a organização tenha uma forma, né? E, portanto, vai precisar em algum momento dessa autoridade validada, né? Aí eu trago alguns estudos, principalmente do Puranan, e aí tem alguns outros autores junto com ele nesse, que ele vai falar sobre essa questão da microestrutura das organizações, que a gente precisa olhar para esse lado micro, e ele vai falar que eles, né, nesse caso, nesse estudo, que as redes, elas são baseadas numa forma de autoridade, ainda que uma forma um pouco mais colaborativa. Só pelo fato de que ela é uma forma diferente da tradicional, ela não deixa de ser necessariamente uma autoridade, né? Inclusive, tem uma frase do sociólogo, do Bauman, que ele fala que as coisas, elas tomam formas diferentes do que elas vêm na forma tradicional inicialmente. Né, que se Aristóteles fosse olhar a democracia hoje, talvez ele dissesse, não era bem assim que eu pensei democracia, mas tudo bem, vocês estão fazendo e está funcionando. Né? Então, talvez Simon, Weber, os primeiros pensadores de poder, autoridade, não tenham pensado a autoridade para uma estrutura de colaboração como as redes, mas isso não significa que a gente não possa ter um formato de autoridade, né, adaptado a essa estrutura mais colaborativa. Então, eles vão trazer que a autoridade nas redes interorganizacionais, ela vai ser baseada em conhecimento, experiência, reputação, status, privilégios e controle sobre processos chaves. Através disso, a gente vai poder entender que as redes vão ter, né, uma estrutura menos hierárquica, mas com uma certa autoridade que vem de fontes e papéis diversos, papéis que vão trazer essa experiência, esse conhecimento, esse status, fontes diferentes, e principalmente quando a gente fala sobre controle de processos chaves, a gente vai conseguir fazer uma relação bastante interligada com as funções de governança, né, do Douglas e do Jorge.
porque elas justamente fazem não só os controles dos processos, mas elas também fazem esse compartilhamento de conhecimento, de experiência, elas fazem essa organização do status e dos privilégios dentro da organização, quando a gente fala de, por exemplo, integração, né, quando a gente fala sobre controles como um todo dentro da organização, vai passar pelas funções na rede, né, na governança de rede. Então, a gente vai entender essas microestruturas da governança, nessas funções, né, as microestruturas no formato de funções, como mecanismos que vão agir dentro das relações de rede, ou seja, elas vão interligar os atores que estão na rede para fazer justamente esse controle de alguns processos, que são considerados processos chaves dentro da teoria do Douglas e do Jorge. E esses padrões da teoria mostram que existe sim, né, alguma forma de você trabalhar autoridade e autonomia numa forma organizada dentro das redes. Então, você não perde totalmente a autonomia que você tem por ser atores independentes dentro da rede, né? Mas, ao mesmo tempo, existe sim uma certa autoridade em algum momento para ter um equilíbrio nas participações e as coisas não ficarem tão díspares. E aí, se a gente tem autonomia demais e disparidade demais, talvez a gente não vá ter um ambiente colaborativo que seja saudável. Ao mesmo tempo, se a gente também tiver autoridade demais e autonomia de menos, a gente também não vai ter esse ambiente colaborativo. Precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, a teoria ela vai falar, justamente vai trazer algumas ligações, né, de que essas funções elas vão agir como autoridade para direcionar a rede para os objetivos. E por elas fazerem isso de uma forma voltada para objetivos, elas conseguem mitigar um pouco esse papel talvez mais forte de autoridade. Elas legitimam um processo e não parecem estar ligadas com a autoridade de uma pessoa individual, portanto, perdendo um pouco daquela característica de hierarquia vertical, porque elas são voltadas para buscar resultados e objetivos específicos. Então, as funções como autoridade, em algum espaço da teoria, a gente entende que elas despersonificam a hierarquia, justamente fazendo aquele equilíbrio de tirar esse excesso de autoridade que está voltada para status e privilégios e criar uma autoridade que é um pouco mais horizontal e, portanto, cria espaço para atores diferentes, que cria espaço para um ambiente colaborativo mais saudável nas redes. Então, existe um papel aí de uma estrutura de governança que apoia o processo colaborativo através de funções de governança que fazem um papel de autoridade dentro das organizações. E era isso por hoje, gente. Muitíssimo obrigada. Qualquer dúvida, acho que no final, né, Douglas, a gente vai ter um espaço para questionamentos. Isso? É isso. Obrigado, Andriele. No final, a gente Obrigada. retorna aqui com a costura entre os artigos e as apresentações. Obrigado. Eu vou, então, passar diretamente para o Matheus para fazer a apresentação. A Gabriele também é coautora desse artigo. Fiquem à vontade para compartilhar e fazer a apresentação. Espera aí, deixa eu clicar aqui certinho, só um pouquinho. Fica tranquilo. Bom, eu acho que está aparecendo para vocês. Sim, estamos vendo já. Bom, então, falar um pouquinho do nosso artigo, que também está aí como forthcoming, né? Ainda não foi publicado em uma edição propriamente dita, mas já está prestes, né? Então, nosso artigo é intitulado Governing Business Network, an Analysis of Microgovernance Functions in an Agribusiness Network. Esse foi um artigo, se eu não me engano, a gente começou a produzir ele na disciplina dos professores, né? Jorge e Douglas, lá de governança em redes, acabou evoluindo um pouco para o Enampad e a gente evoluiu essa versão aí para até essa publicação. Então, se não me engano, o nome do jornal é International Journal of Virtual Organizations, alguma coisa assim, eu posso confirmar ali direito, né? Mas, enfim, tá? Então, diferente do artigo teórico apresentado, né, pela colega, a gente foi um pouco mais testar na prática as proposições ali dos professores, né? Entender como é que isso estava funcionando nesse caso em específico. Tá? Então, sumiu aqui.
Então, nosso objetivo em si foi analisar, então, como é que acontecia a microgovernança nessa rede para a geração desse ambiente favorável à cooperação e para potencializar possíveis ganhos relacionais, tá? Então, como método, nós conduzimos um estudo de caso único, né? Talvez aí como uma limitação também, né? Um contexto bem específico, um estudo exploratório, descritivo. A gente realizou uma análise de conteúdo para tentar encaixar, então, nas funções da microgovernança apresentadas no framework. E é uma rede colaborativa do agronegócio, tá? Então, a gente conseguiu entrevistar 7 pessoas com uma certa dificuldade, é um grupo bem fechado. Então, a gente conseguiu, dentre esses 7 que estão na tabela, E1, E2, E3 e E7 são membros dessa rede desde a fundação, propriamente dita, né? Então, essa rede do agronegócio ela tem mais de 20 anos, 23 anos, se eu não me engano. Então, para contextualizar um pouco, ela é uma rede formada na região de Goiás, ali, e é uma rede formada com o intuito de estabelecer pesquisas para o agronegócio, para que os produtores pudessem aproveitar daquelas pesquisas para sair um pouco de uma situação que foi um dos motivos da sua formação. Então, a maioria, essa rede, na verdade, ela é formada então, por 34 membros, 34 fazendas, né? De diferentes tamanhos, e existem 2 braços nessa rede. Um braço que é o braço da pesquisa, que foi um dos principais motivos desde o início da fundação da rede, e o braço que é mais relacionado a compras, em que eles fazem uma compra coletiva que gera um certo benefício econômico para eles, mas esse segundo braço ele veio uns 6 anos depois desse início da formação. Passar um pouquinho. Bom, então, basicamente isso que a gente tentou identificar nessa rede, né? O que a gente vem discutindo, o artigo dos professores, só para recapitular um pouco. Eu foquei um pouco mais em trazer os nossos resultados, e dentro da nossa análise, a gente identificou que principalmente os fatores contextuais foram mais relevantes até para se manter em existência, né, a rede, e até pela talvez não necessidade de utilização de algumas funções a todo momento, né? Então, como relacionamentos anteriores, como eu havia mencionado, essa rede ela é constituída por vizinhos, amigos, familiares, e alguns desses produtores, eles participavam de um modelo cooperativista na região. Eles participaram de uma cooperativa que, se eu não me engano, veio a falir na região, e alguns deles, então, já se conheciam, né, por isso, por serem vizinhos, e já tinham esse conhecimento de participar de algo mais colaborativo, de ser aberto a troca de informações, enfim. Então, isso foi um dos incentivos a tentar trabalhar num coletivo para resolver um problema da época, tá? Em relação à simetria, nessa rede a gente percebe que existe a simetria de fato no que se refere ao tamanho das áreas de produção. Então, a gente tem pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores. Então, se eu não me engano, tinha uma discrepância entre um era 20 hectares e tinha um com 20 mil hectares. Então, dentro desse sentido, existe uma grande assimetria, mas ao final isso não se reflete nas práticas, no modelo de governança, não existe um poder associado também ao tamanho da sua área produtiva. A maioria desses produtores eles trabalham com grãos como milho, soja, feijão e alguns com algodão, tá? Então, um dos outros fatores contextuais mais relevantes foram os incentivos para participar, que apesar deles já terem participado desse modelo cooperativista na região, e por vir a falir essa cooperativa, na época existia uma crise em relação à produção, né, a cultura de milho e de soja, então 2 grandes doenças, que é o cancro da haste e a cercóspora do milho, atingiram lá a região, e isso deu uma boa quebrada em termos econômicos ali no povo, né, enfim. Então, esse foi um dos motivos para que eles se reunissem e começassem a investir em pesquisa para aplicar nas suas próprias produções, tá?
Então, passando um pouquinho mais para as funções, de fato, da governança, então a gente tem esses fatores contextuais, e aí, o que a gente identificou em relação às funções da microgovernança, né? Como é que acontece isso dentro dessa rede? Então, a gente identificou que alinhar, mobilizar e organizar, elas são talvez as funções que se tenham uma relação, uma interconexão. Às vezes elas não precisam ser tão acionadas quanto outras, porque isso tudo se deve à própria estrutura, né? Os motivos de formação e os objetivos bem claros, tá? Então, para alinhar, eles têm reuniões toda segunda-feira de manhã eles se reúnem para compartilhar as informações, passar relatórios, boletins, enfim. Tá? Isso acontece desde a constituição do grupo e, como eu disse novamente, isso é o objetivo deles participarem dessas reuniões e participarem da rede já está bem definido e todos eles compartilham desses motivos, tá? Um outro detalhe é que esse grupo, como ele é bem fechado, desde a sua formação, se eu não me engano, foram 32 participantes, 32 membros, e hoje tem 34, né? Ou até a data da nossa investigação. Então, existiu poucos entrantes, né? E isso foram também por conta de um casamento de um filho, de um produtor com outro, e enfim, daí, por esse motivo, houve uma adição na rede, mas senão é um grupo bem fechado. Então, para mobilizar eles, existem também grupos de WhatsApp ou a própria reunião de segunda-feira, eles trocam essas informações, eles se mobilizam para participar de workshops que eles disponibilizam, inclusive após o final das suas pesquisas, eles pegam alguns dos resultados e divulgam em forma de workshop, em dia de campo ou outras confraternizações com o pessoal da região para tentar compartilhar um pouco do que eles fazem, mas ainda é muito limitado, né? Pelo que a gente conseguiu identificar, tem uma certa resistência a compartilhar tudo que passa por lá. Então, enquanto a função de organizar, então, basicamente, eles entendem como isso funciona, existe uma diretoria, um presidente, um coordenador da parte de venda, de compras e um coordenador da parte de pesquisa. Tudo isso, existe uma prestação de contas lá na reunião de segunda-feira e existe um certo grau de liberdade em relação às suas decisões internas, né? Cada produtor tem a sua lavoura e ali é a sua decisão que importa, mas no coletivo todo mundo tem as decisões com o mesmo peso. Em relação à função integrar, conforme eu tinha mencionado, um grupo até meio seleto, né? Então, eles também têm uma comissão de ética que é formada exclusivamente por ex-presidentes, e ali eles também julgam algumas condutas que podem ser verificadas na questão até de arbitrar, enfim. Então, eles conseguem analisar comportamentos nesse comitê de ética, julgar, chama as pessoas para conversar. Se eventualmente não se resolve alguma situação, existe um processo para separação da exclusão da rede, enfim. Mas na maior parte do tempo não existe uma necessidade dessa função, porque o objetivo é bem compartilhado e existe uma certa harmonia entre os participantes. Então, são poucos casos que eles precisaram passar por um comitê de ética para resolver alguma situação um pouco mais agressiva ou, enfim, algum contratempo entre produtores, tá? Bom, em relação a arbitrar, né, tem a troca de informações, né, arbitrar não, na verdade, acho que eu até coloquei errado aqui. Mas o arbitrar aqui passa em relação à comissão de ética, né? Então, eles julgam essas ações, se há necessidade ou não. E quanto ao monitoramento, então, todo o processo que é criado dentro das pesquisas, tanto em compras, né? Aí é passado para eles, existe um relatório do que está gerando de produtividade em relação às pesquisas e o que está gerando de economia em torno a realizar compras em conjunto, tá? Então, eles têm a obrigação de fazer relatórios, entregar relatórios para o grupo para que eles analisem, né, informações técnicas da
da fazenda, e também existem um certo monitoramento em tempo real das plantações, enfim, e eles conseguem divulgar algumas dessas informações até no próprio site da rede. Bom, então, e todas essas funções, elas contribuem, né, nessa rede por entregar alguns resultados, né, são, por exemplo, a confiança. Nesse caso, é completamente 100% dos participantes confiam nos outros. Isso é relatado em algumas entrevistas, que todo mundo é conhecido, amigo, pode se conversar em qualquer momento. Então, existe uma grande confiança. Eles percebem, então, a legitimidade da estrutura da sua governança, né, até dos membros que estão cuidando dos afazeres diários ali da rede, internamente e também externamente por conta da Constituição. Então, a rede é gerida pelo um regimento, né, pelo regulamento, e todos eles entendem os seus limites, né, a sua autonomia dentro da sua propriedade e quais são as suas funções perante a rede mesmo. E quanto ao aprendizado, isso tudo é bem proveitoso em relação às suas pesquisas, né? O quanto que eles aprendem em relação a novas técnicas de plantio ou novos tipos de grãos, né? Que são gerados dentro das suas estruturas de pesquisa. O poder, como eu havia mencionado anteriormente, embora exista uma assimetria em relação aos tamanhos, o poder é igual entre todos os participantes. Todo mundo tem o mesmo poder de voto, né? Não existe um maior que o outro. E o senso de justiça também é percebido, né, por conta dos benefícios de participar na rede. Então, como algumas principais considerações, eu acho que o principal fato dessa rede é a interligação entre as funções de alinhar, mobilizar e organizar, porque a maneira que o grupo conduz as suas atividades, muitas vezes não é necessário que eles ativem cada uma dessas funções ou utilizem elas de maneira mais deliberada, pelo envolvimento desses participantes, né, e o que é uma característica do grupo. Uma das questões também é a questão de ser seletivo pelos seus participantes, né, que existe um certo nível de barreiras para novos participantes na rede, tá? E que tudo isso ele também se dá pelos motivos de formação da rede, né? Isso é bem claro para eles. Eles passaram por uma grande dificuldade, eles alinharam forças e viram que aquilo ali atendia às suas expectativas, até mais, e então existe um benefício bem evidente nessa rede, tá? Acho que seria o principal ponto, né, desse nosso estudo e de testar as funções na prática. Então, como contribuições, né, trazer um pouco dessas evidências, trazer uns insights de como isso ocorre dentro de uma rede, nesse caso, uma rede do agronegócio, mas isso também é uma limitação, né, porque isso pode se dar muito restrito ao contexto, né, como a rede tem diversas características únicas, sua formação, né, enfim, participação de vários membros em torno de uma cooperativa, então tudo isso pode estar restrito a esse contexto, pode ser replicado, né, para a gente tentar fazer um comparativo em mais redes nesse sentido. Bom, é isso. Obrigado, Matheus. Obrigado pela apresentação. Voltamos também na sequência no final para conversar sobre os resultados. Patrícia, bem-vinda também. Enquanto isso, deixa eu pedir para a Ana Maria, então, já fazer a apresentação. Te agradecendo, Ana Maria, já por poder representar o professor Gesinaldo, que não pôde nesse horário. Então, fica à vontade para compartilhar também os teus resultados. A gente vai agora do agronegócio, vamos para os caminhos do frio no Nordeste. Boa noite, gente. Vocês estão vendo direitinho? Sim. Então, boa noite a todos e a todas. Como o professor falou, né, o Douglas falou, eu estou aqui representando o professor Gesinaldo, e neste projeto nós estudamos duas redes.
a Ecovárzea e essa rede de turismo no Brejo Paraibano, titulada Caminhos do Frio. O projeto é composto pelo professor, né? O artigo foi produzido pelo professor Gesinaldo, por uma colega lá da UFCG, Renata, e por mim aqui do Propag da UFCE. Então, o título é esse, como vocês podem ver, né? Governança em Redes. A análise do trade turístico, rota cultural, Caminhos do Frio no Brejo Paraibano. É um momento que ela não está passando. O objetivo é analisar, né, a aplicação do modelo proposto pelos autores aqui, presente nessa rota cultural, como os demais artigos também. Então, foi feita uma pesquisa qualitativa, fizemos entrevistas remotas, obviamente, na época da pandemia, com 6 participantes da rede. E aí, ao longo da apresentação do que é a rede, vocês vão entender melhor, né, o porquê da escolha desses 6 participantes. Então, dentro dos 6 participantes, tinha o gerente regional do Sebrae, empreendedores, tinham representantes de associações, secretário de turismo, que ao mesmo tempo era artista local, diretoria de associação, presidente da empresa de turismo paraibana. Então, a maioria dos participantes, eles estavam presentes, né, dos respondentes, eles estavam presentes em uma ou mais atuação ou organização dentro da rede. Então, essa rede, ela, diferentemente de outras redes, né, ela possui uma instituição de governança, né, que é uma instituição híbrida, que eles intitulam como o Fórum do Brejo Paraibano. Por quê? Né? Existia essa região no Brejo Paraibano, uma região que parte do ano ela é fria, né? Região, na época do inverno ela é fria. Existiam várias cidades com empreendimentos, com microempreendimentos também, que elas operavam fazendo sua atividade turística, mas ao invés de colaborar, elas competiam. Então, elas faziam festas nos mesmos dias, eles tinham a mesma proposta de turismo, cada cidade tinha a mesma proposta de turismo, e ali não era algo atrativo, né? Eles não conseguiriam transformar aquilo em algo atrativo. Então, a partir de uma proposta do governo federal, né, de regionalização do turismo, e o governo do estado da Paraíba também, resolveu-se criar essa instância de governança que contém membros de todas as cidades e membros de empresariado local e associações e tudo mais para estruturar essa rede. E ali eles começarem a operar em forma de rede, começarem a colaborar. Então, existe um projeto, né, que é o projeto Destinos do Brejo, em qual compõe 2 redes. Uma delas é a Rota Cultural e Raízes do Brejo. Porque a rede cresceu tanto a ponto de precisar ampliar o trade turístico e as ações desses indivíduos da rede, porque, né, o principal produto da rede é um evento que cada cidade produz ao longo de uma semana. Apesar de que, ao longo do restante do ano, as cidades, elas operam em termos de gastronomia, de turismo, de atrativos, mas que isso é potencializado, eles conseguem vender melhor na época de frio, que vai de agosto a setembro. Então, como são cerca de 12 cidades que fazem parte, cada uma em uma semana, complementando o tempo de frio, não dava para inserir outras cidades que também fazem parte da região. Então, foi criada outra rota, Raízes do Brejo, que não tentam concorrer com isso, né, com o Caminhos do Frio. Raízes do Brejo, ele tem um aspecto mais regionalizado ainda. O Caminhos do Frio, além de ser regionalizado, ele traz atrações alternativas, com outros artistas também, e há um investimento maior na Rota Cultural Caminhos do Frio. Então, essa região potencializada em cultura, gastronomia, né, e os demais atrativos, que antes eram não tão vistos, não tão desenvolvidos, e os municípios eles não conseguiam aproveitar o máximo do que a sua região ela propõe.
Então, foi criada em 2005 a Rota Cultural Caminhos de Rio Frio. Seu objetivo primordial era promover o desenvolvimento sustentável e a integração dos municípios e organizações da região do Brejo através do turismo. Como eu falei, o principal evento, produto, é um evento, apesar de não ser o único, mas é o principal. E nela contém, eles têm instância de governança, como eu falei, que é o Fórum de Turismo, com representantes de todas essas cidades e de instituições públicas, privadas também, da região e governo do estado, do empresariado local. Eles também têm parcerias de instituições que atuam como consultorias, né? O próprio governo do estado, o SEBRAE e a empresa paraibana de turismo. Eu trouxe só algumas imagens para vocês das cidades, que elas possuem esse caráter, né, cultural e criativo também, no entanto, não era tão explorado na região. Quando elas tentavam explorar, elas tentavam sozinhas. E a partir do momento que elas começaram a trabalhar em rede, operando, né, em rede, se tornou mais atrativo para turistas de outras regiões. Por quê? Existe uma diversidade de produtos. Então, uma cidade que é mais forte, né, mais forte em produção de cachaça, a outra cidade é mais forte na produção de flores, a outra é na questão dos engenhos, outra é na culinária, outra, como o caso de Bananeiras, são as cachoeiras. Então, existe ali todo um trade e de cidades interconectadas que conversam entre si, que se torna atrativo para o turista. E isso levou tanto a quantidade de produtos que são ofertados, potencializou os produtos que são ofertados pela rede, mas também desenvolver o turismo em termos de um outro perfil, né? Um turista que está disposto a pagar um pouco mais e usufruir diversos produtos da rede. Então, isso potencializou o mercado de imóveis, também o turismo dos hotéis, a culinária e tudo mais. Foi nitidamente, isso também ficou na fala dos respondentes, que a partir do momento que começaram a trabalhar em conjunto, isso foi potencializado. Aqui vocês conseguem ver uma das cidades com, né, os produtos, que são as festas. Aqui, restaurantes tradicionais, cachaças que são produzidas na região. Já existia, a região é forte em engenhos, mas eles estão trabalhando isso, né, de uma perspectiva criativa e cultural também. A produção de doces, de bebidas tradicionais. Os engenhos passaram a ser não apenas engenhos mais atrativos turísticos, com day use, com hotéis dentro dos engenhos também, e aí você faz um trade pelo próprio engenho. Associações foram criadas dentro da própria rede, né? Associações de produtores, associações de donos de engenho, associações de atividades culturais. Então, uma vida diferente começou a ocorrer. A partir do momento que eles começaram a trabalhar em rede, né? Então, aqui os principais resultados, né? Em termos de função. Eu coloquei aqui para vocês os slides, né? Da minha esquerda para a minha direita, o que mais aparece em termos de resultados nas falas dos respondentes. Então, monitoramento é algo presente. Eles têm 3 formas de monitoramento, né? Por parte dos municípios, monitoram como ocorre os municípios, quando eu falo os secretários e tudo mais, como ocorre o evento e a rede como um todo. O Fórum do Turismo monitora através dos representantes que fazem parte da rede, e a empresa de turismo ela faz um monitoramento mais a preço de avaliação, de quantidade de pessoas que foram aquele ano, de uma avaliação de satisfação também. Então, são esses tipos de monitoramento, tanto do evento em si, quanto dos participantes do evento, mas também da qualidade e nível de eficiência. Outra função que ficou presente foi arbitrar, né? Os conflitos eles são resolvidos pelos coordenadores do fórum. No entanto, eles sentem a necessidade de mais ações. A maior carga das funções, elas ficam, obviamente, que era o que se esperava, sobre a responsabilidade do fórum. E mais ainda, sobre o líder do fórum. Então, em algum momento, ele fica sobrecarregado, porque ele centraliza essas funções para ele. Porque, como a gente vai ver lá no final, nos resultados da governança, criou-se, né, um resultado de legitimidade e de confiança por parte desse fórum, né, dos membros para com o fórum, e na função do líder. Apesar de terem algumas aí divergências em algum momento, ficou presente nas falas. Integrar, organizar e mobilizar
não ficou tão presente nas falas. São funções que precisam ser potencializadas, porque eles partem do princípio de que se tem representantes de diversas instituições no fórum, e é o fórum que organiza a rede em si, então automaticamente já vai ter um alinhamento de ideias, de objetivos. Então, é como se fosse automático na percepção deles, mas a gente vê que ao longo, né, da operação da rede, falta alinhamento, há uma divergência ali, outra divergência aqui. E o alinhamento, né, foi o que menos apareceu, até por isso que eu falei, né, tem pouca integração, porque eles acreditam que isso vai acontecer automaticamente a partir do momento que eles estão operando ali. Eles se reúnem, né, bastante, mais intensamente no período de organização dos eventos. Fora do período de organização dos eventos, eles demoram um pouco mais para se organizar. As práticas que eles atuam, observou-se práticas de arranjo, mas as práticas de arranjo geralmente eram assim, visíveis no momento em que ocorria alguns problemas, algumas falhas, né, que eles não esperavam ou que eles não estavam preparados. Então, ia o líder ali e tentava resolver. Faziam acordos muitas vezes paliativos. E de engajamento foram ações que ainda são incipientes. O que é que eles diziam que era de engajamento? Né? Não, a rede é aberta. A rede está aberta. Mas a gente sentia aí nas falas deles também, que estavam presentes, é aberta até certo ponto. Né? Até certo ponto que eles estão presentes no fórum, né? Que atendem os anseios do fórum. E não ficou claro como eles fazem para fazer o engajamento dos outros indivíduos. O engajamento ficou forte no sentido de tem representantes do fórum, então todos os representantes do fórum são engajados. E quando a gente questionava, não, e as demais pessoas que compõem as outras instituições, que fazem parte também, que estão subordinados aos representantes do fórum, eles não sabiam responder. Eles também não sabiam como é que os indivíduos de outras organizações parceiras também atuavam, porque isso ficava tudo centralizado no fórum. E quando chegava lá no final da cadeia, aquele integrante da rede, muitas vezes nem o próprio presidente do fórum sabia como é que operava no seu dia a dia. Quem sabia era aquela pessoa que estava ali representando ele no fórum. E aí, como é que faria esse acordo, né? Então, os fatores contextuais foram o que for presente, porque existe assimetria de poder, principalmente porque são regiões que cidades mais ou menos do mesmo tamanho. No entanto, algumas têm atividades produtivas maiores do que as outras, têm influência política maiores que as outras. Então, tem regiões que têm deputados e tudo mais, e isso influencia, sim, no momento de buscar investimento, na capacidade de influência. Tem o pequeno produtor e tem o dono do hotel, tem o pequeno dono da pousada e o dono do hotel, o pequeno produtor de engenho artesanal e aquele engenho que já é nacionalmente conhecido. Então, essa assimetria ficou presente e os líderes eles tentavam equalizar a discrepância também de objetivos que esses indivíduos têm dentro da rede. As relações prévias são outro motivo, inclusive um motivo importante para a criação da rede, porque existiam relações prévias conflituosas e questões políticas, e mesmo com a criação da rede, algumas permaneceram. Então, um município não queria que outro município entrasse dentro da rede, da rota. Isso foi um problema que levaram para a rádio comunitária. Então, precisou que o líder fosse lá, práticas de arranjo, de acordos, para que não tivesse esses conflitos. Relações políticas partidárias também influenciaram e influenciam até hoje. Grupos políticos divergentes que tentam influenciar também. No entanto, né, incentivos e restrições ainda são incipientes. Praticamente não existem essas restrições. A única restrição que eles observam, não tem como sair da roda. Eles não avaliam a ponto de eu vou sair ou não. Eu vou participar dos eventos que a rota proporciona. Eles não têm como ter esse controle, até porque o impacto da rede é tão grande que vai afetando até quem não está associado dentro do fórum de governança. E os resultados da governança são
basicamente, né, legitimidade. Os líderes, eles são reconhecidos como realmente aquelas pessoas que resolvem os problemas da rede, e eles observam, a maioria dos respondentes sempre indagaram, né, que reconhecem a legitimidade do líder, apesar de confiança, eles disseram que existe a confiança, mas não 100%. A gente confia, a gente entrega as funções para que ele execute, a gente ainda fica com o pé atrás, não confia totalmente. A aprendizagem foi unânime, até porque os municípios, como eu falei, operavam sozinhos, e a partir do momento que eles operam em rede, eles passaram a usufruir de alguns benefícios que o próprio governo do estado, a empresa de turismo, ela foi ofertando cursos, consultorias para médias empresas, grandes empresas e tudo mais. Eles passaram a crescer juntos, um ia observar o evento do outro, então eles têm essa cultura de irem para a inauguração, para o início do evento do outro, aprender com o outro, planejar junto, dividir equipamentos, vão alugar material de som, de testes. Então, alguns municípios que são mais próximos, eles dividem, e tem todas essas questões, né? Eles começaram a exportar mais a partir do momento que passaram a colaborar. Eles não, indivíduos que não tinham capacidade produtiva para exportar, começaram a produzir e exportar colaborativamente. Isso não foi um ganho, né, a partir dessa colaboração entre eles. E justiça interna e poder ainda, né, foi um pouco prejudicada pelos fatores contextuais e a ausência de algumas práticas. Por fim, né, observa que alguns fatores contextuais ainda influenciam, apesar da criação da rede, ainda influenciam os resultados de governança, poucas práticas de governança ainda, e algumas funções elas não conseguem, né, não são todas que são executadas. E os resultados de governança são considerados mais abaixo do esperado, mas diante do que era a região antes da rede, para a partir do momento que elas começam a trabalhar em conjuntamente, é perceptível o ganho, né, em termos de resultados de governança para a rede. Essa apresentação, obrigada. Passou um tempinho aqui. Obrigado, Ana Maria. Não, imagina, obrigado. Foi uma apresentação bem detalhada e já estou pensando aqui em algumas conexões para a gente fazer no final. Obrigado. A Juliana entrou também. Se já estiver em condições de projetar, Juliana, Olá. fica à vontade. Vou abrir então aqui. Prazer estar contribuindo, né, falando um pouquinho do projeto que a gente desenvolveu juntos. Né? É sempre um aprendizado, né, também essas trocas, então é algo bem bom. Deu até uma saudade, assim, né, de voltar, né, e reolhar, né, o nosso próprio avanço, né, dentro desse segmento. Vocês vão ouvir talvez uma interrupção, assim, né, audiovisual. Peço desculpa. Não estou conseguindo abrir aqui, compartilhar, vou ter que compartilhar acho que toda a tela. Não foi. No fundinho também tem uma musiquinha, né, caso vocês perceberam. Qualquer coisa, consegue abrir para mim, Douglas? Posso. Envio. Uhum. Acho que vai ser mais rápido também, para a gente não perder muito tempo. Tá. Ele está dando como se eu não tivesse permissão. Eu vou te encaminhar aí. Pode. Pode ser? Pode mandar aqui que eu Então, projeto. Perfeito. Esse trabalho então, foi desenvolvido, né, por mim, né, junto com a Francesca, que foi uma grande parceira de trabalho, né, e o professor Douglas. A ideia, né, então, também foi trabalhar a parte de governança, né, então a gente trabalhou o contexto, né, das redes de um festival, não sei se no Festival Binacional de Enogastronomia, e a gente utilizou como base, né, e foi testar teoricamente, né, os dados, né, e um pouquinho do trabalho
também que vem sendo construído, né, pelo professor Douglas, junto com o Jorge, enfim. Então, foi bem bom conseguir visualizar na prática, né, e ter também algumas referências. A gente pontuou, né, esse trabalho, ele está em avaliação numa revista, né, e dentro dos retornos a gente conseguiu aprofundar bastante, né, com alguns quesitos que são bem específicos do nosso caso, né, que é a parte de atuação de redes, né, de cross-border, né, então, tipo, de regiões de fronteira. Então, a gente acabou adentrando um pouquinho também na literatura, né, que bem pontual, né, que também realiza alguma tangência dentro da área de turismo, né, então são pontos que a gente trouxe, né, e que contribuíram para a construção final, né, que é o que a gente vai apresentar agora. Então, o objetivo, né, do nosso projeto, então, era analisar a microgovernança, né, de uma rede colaborativa, né, no caso, cross-border, no Brasil com o Uruguai, né, e como é que ela contribuiu para a formação, né, para o desenvolvimento do ambiente de colaboração. Então, a ideia, né, que a gente usou todos os fundamentos teóricos dentro daquela... dentro da construção teórica. O nosso método, ele foi uma abordagem qualitativa, né, também um estudo de caso. A gente conseguiu trabalhar, então, com 19 entrevistas em profundidade, né, a gente realizou isso junto com pessoas, né, e de várias áreas, então a gente trabalhou tanto com empresas privadas, serviços públicos, né, toda a parte também tentou, né, mesclar e ter a mesma segurança, tanto do lado do Brasil quanto do Uruguai. Né, a gente acabou, então, de transcrição, né, mais de 234 páginas e mais de 174 documentos, né, de todo o material que se tinha dentro do festival, para entender um pouquinho como é que se deu o funcionamento da rede, né, como é que ela se construiu até o momento que ela está agora. Aqui, então, né, aparecem... Tá no mudo, Juliana. Ai, desculpa, cliquei sem querer. A parte, então, das organizações, né? Então, as pessoas que a gente entrevistou no decorrer do projeto, né? E quanto tempo elas estavam de ligação, né? Tinham de tempo de participação tanto na rede e no projeto, né? A gente tentou, é uma rede, um evento, né? Que é formalizado e acontece já há 7 anos, então a grande parte dos que iniciaram continuam ativos, né, e estão trabalhando junto ainda com o projeto. Ano passado, né, se teve também um outro evento, então tem uma diversidade de atores. Pode passar. Eu coloquei de forma bem prática aí a parte acho que foi o errado, né, Douglas? Mas a gente pode comentar, podemos comentar, porque eu acho que esse aqui é anterior, né? Esse é anterior do que o que foi para a revista, né? Mas a gente trabalhou bem com a parte né, dos fatores contextuais. As que estão em negrito, a gente conseguiu identificar, né, dentro da prática e nas entrevistas, que eram fatores determinantes para essa rede em específica. Então, a assimetria dos participantes foi algo que foi bem gritante, né, porque tinham de vários setores, cada um com um papel, né, os relacionamentos prévios, embora alguns tivessem contato, até por se tratar dentro do contexto, né, cidades que são interiores, estão próximas, então, os relacionamentos prévios não foram tão determinantes para a formação da governança, embora alguns contatos, né, talvez tenham se mantido dentro desse sentido. Não tinha, o incentivo era muito mais colaborativo, assim, as pessoas que engajavam tinham uma ideia, né, e tentavam conseguir
ter um trabalho assim pontual, né, e de desenvolvimento pelo objetivo do projeto, né, e um dos índices que a gente acabou trazendo, né, foi o tempo de colaboração. A gente notou, assim, especialmente nesse caso, o tempo de colaboração como um dos requisitos bem fortes para a possibilidade de engajamento, né, e de constância da construção da própria rede. Dentro das funções, né, de governança, os que se destacaram foi, né, a integração, a mobilização e a organização. Então, são os quesitos que eles utilizam e acionam claramente para conseguir executar, né, o evento e manter engajado as pessoas que estão dentro desse contexto. A parte de alinhamento, monitoramento e arbitragem tinham alguns pontos, né, a ser desenvolvidos, né, também foi um feedback, assim, dentro né, da realidade, né, que a gente conseguiu passar, inclusive, para algumas das pessoas, e dos resultados práticos, né, dentro do modelo, a gente percebeu muito a confiança, né, como algo determinante para o trabalho que vem sendo desenvolvido, a legitimidade, né, especialmente da coordenadora que atua junto com a equipe, né, então ela fez todo um processo de curadoria e tendo, então, um elo bem forte. E o aprendizado, né, acho que foi um dos pontos mais indicados, né, e mais gritantes nas falas dos entrevistados, né, do quanto muitos não tinham experiência, né, e aprenderam muito com o processo, né, com a construção da rede, desenvolvendo pontos, né, de fortalecimento, né, inclusive da cultura, né, por ser um evento tradicional e cultural, né, o quanto o aprendizado foi um dos itens que a gente conseguiu identificar como estrutura. A parte de transparência também foi um dos quesitos que apareceu, né? Os de justiça, poder, não foram enfatizados dentro do nosso estudo, nesse modelo como um todo. Também, se quiser contribuir com alguma coisa, fica à vontade, viu, Douglas? Aqui trouxe um pouquinho das fotos, né, do último evento para ilustrar, né, um pouquinho do que se trata, né. Então, é um evento totalmente temático, né, de enogastronomia, que começou a ser construído através de um projeto de incentivos dentro da estrutura de governo, e que hoje, né, está indo para a próxima edição, né, 2023 já está com a função, e a gente consegue perceber, né, os atores engajados, né, e se mantém, né, uma rede ativa, né, inclusive com ações e com um aumento da proporção do evento a cada edição. A gente dá uma leve contribuição, então, assim, com alguns aspectos, né, do modelo, né, exemplificando nesse caso analisado. E acho que era isso. Obrigado, Juliana, com a participação especial do Pedro. Agora deixa ele participar aí conosco. Tá aqui, ó. Essa é a figura que está animando. Legal. Esse horário. Eu vou aproveitar para fazer alguns comentários até em função do nosso horário, né? A gente tinha imaginado 1 hora, mais ou menos, mas acabamos passando um pouquinho, mas só fazer alguns comentários, depois até a Olivia também, fica à vontade, Olivia, Patrícia, se vocês quiserem fazer algum complemento, considerando que vocês também tiveram envolvidas, né, no projeto, a Olivia fazendo a dissertação de mestrado dela em relação ao tema, a Patrícia trabalhando junto com o Jorge, também num outro projeto que era muito próximo desse aqui. Mas o que eu queria destacar, e aí já abro tanto para elas quanto para o Jorge também, ou quem mais quiser fazer alguma contribuição aqui, é a variedade de contextos, né, em que as pesquisas foram desenvolvidas, então, tanto em redes, uma rede permanente, como foi o caso que o Matheus analisou e a Gabriele,
no setor do agro, depois redes que têm um caráter, salvo eu esteja enganado, no caso da Ana Maria, acontecem atividades mais frequentes em alguns momentos, em outros momentos essa rede talvez fique um pouco menos ativa, e isso aconteceu também no caso do festival binacional que foi analisado pela Juliana. Então, a gente tem aí uma série de contextos distintos, a governança, de uma certa forma, sendo influenciada por fatores do contexto em que cada uma dessas redes opera, e o que a gente tem até esse momento aqui é um conjunto, talvez, de evidências que a gente costuma ver na literatura chamada de anedóticas, ou seja, estudos de caso que vão trazendo algumas informações sobre como o contexto influencia o uso da governança e que tipo de resultado isso gera. Então, acho que ainda tem um caminho a avançar para a gente conseguir compreender relações entre contexto, governança e resultados. O que me chamou a atenção é que o caminho seguido pelo estudo da Ana Maria com o professor Gesinaldo foi uma perspectiva um pouco diferente de quais são os atores que, em determinados momentos, assumem papéis e funções da governança, né, que talvez possa até ser complementado com o trabalho da Andriele. Quer dizer, eu posso ter atores diferentes se valendo de características, de condições diferentes para operacionalizar ou executar a governança, dependendo de determinadas características. Então, me chamou a atenção isso e até uma forma de, eventualmente, combinações entre a proposta teórica da Andriele e do Jorge com essa análise empírica que a Ana Maria fez. Jorge, quer trazer alguma síntese também do que tu enxergou a partir das apresentações? Eu quero complementar o que tu disseste, porque, na realidade, esse é apenas estes trabalhos apresentados aqui também são uma parte de um conjunto de outros trabalhos que têm sido feitos, inclusive baseado naquele framework inicial, né, nosso, então, que, portanto, vem trazendo esse conhecimento acumulado, mas ainda é breve, esse conhecimento ainda é inicial, tendo em vista que ainda que nós utilizássemos o framework antes, ele foi publicado em 2021/2022, nós estamos em 2023, então ainda é um longo processo digamos, de desenvolvimento desse framework do conhecimento de governança de redes colaborativas, né? Eu lembro que quando nós começamos esse trabalho, eu não quis interromper o Douglas lá, né? Foi ali por volta de 2016, né? Nós começamos a fazer então uma revisão sistemática de literatura, até apoiada pelo colega Eduardo, professor Eduardo, né? Então chegamos àquele artigo que foi publicado na base sobre o que estava acontecendo sobre redes baseadas no estudo do Proven do Keynes, como é que tinha evoluído. E nós encontramos que um dos pontos que seria uma lacuna, um dos pontos abertos, era que não havia esse aprofundamento, como o Douglas comentou, do downstream, né, André? Qual é o dia a dia de quem opera? Qual é o dia a dia dos praticantes? Como é que a gente pode transformar esse conhecimento em práticas de gestão depois ali na frente, né? Ou de práticas de governança, se a gente preferir. E eu acho, então, que esses trabalhos vêm trazendo isso. Não está pronto, obviamente, porque, como o Douglas comentou, cada trabalho traz o seu contexto, o contexto pode afetar os resultados, deve afetar os resultados finais, mas eu acredito que o acúmulo desses resultados, o acúmulo desse conhecimento que está começando a formar agora, provavelmente nos próximos anos ali nós vamos ter um conjunto maior, talvez resultados mais como o Douglas comentou, uma relação mais forte, a gente poder até trazer inclusive, instrumentos para governança mais assertivos, né? Faça isso porque muito provavelmente vai acontecer isso. Faça aquilo, se fizer aquilo, provavelmente aquele resultado não vai alcançar ou vai alcançar. Mas é assim que a gente começa. Então, como eu comentei também antes, brevemente, esta é uma das outras tantas pesquisas que nós vamos fazendo, né? Então, há uma pesquisa da FAPERS em conclusão agora no final deste ano, e há uma outra universal do CNPq, que o Douglas faz parte, junto comigo, com a Adriele e outros colegas, que nós estamos vendo especificamente no contexto da saúde. Então, a saúde é um campo muito vasto e rico para governança em rede, né? O próprio SUS opera muitos projetos em rede. Então, provavelmente, a partir desses
projetos, de novos estudos e aprofundamentos, nós teremos, né? Eu acho que chegaremos nesse almejado objetivo que o Douglas comentou, de ter uma relação mais forte e com resultados menos anedóticos, como o Douglas comentou. Não sei se eu falei demais, Douglas, estou evitando falar demais para o pessoal comentar também. Então, eu acho que o objetivo, que talvez seja realmente um trabalho de longo prazo, é conseguir propor uma espécie de abordagem teórica contingencial, em que você consegue olhar para quais são os fatores contextuais presentes, de que maneira a governança poderia ser melhor executada a partir das funções para chegar a determinados resultados. Mas eu acho que o Jorge sintetizou bem, isso é um projeto, um programa de pesquisa, para ser mais pontual do que um projeto de pesquisa, né? São realmente trabalhos de mais longo prazo em que a gente vai avançando. Eu tinha... Deixa eu, só para aproveitar, eu sempre falo o mesmo exemplo, mas como o público muda. Uma das conversas que eu tive com o Douglas lá no começo é que tem um livro chamado Making Democracy Work, que depois foi traduzido para o português. O Douglas já está rindo, sabe o que eu vou dizer. Que é um professor de Harvard chamado Robert Putnam. Ele foi muito importante depois, inclusive ele disseminou, não foi ele que cunhou, mas ele disseminou todo o capital social, a ideia de capital social ali nos anos 90. E esse livro do professor Putnam, ele foi derivado de uma pesquisa dele de 25 anos sobre a Terceira Itália, Então, até eu brincava com o Douglas, nós vamos também 25 anos, né? Nós vamos lá, esse é um programa de 25 anos para a gente chegar na nossa Making Network Governance Work. Exatamente. É isso. Eu só vou pedir ainda aqui que a Olivia dê uma palhinha para a gente encerrar na sequência aqui, porque ela, embora não estejamos com um artigo, né, publicado, mas ela fez também uma pesquisa usando a lógica do nosso modelo no contexto de um grande desafio da sociedade, que é a gestão da água. Então, Olivia, se tu puder fazer uma síntese realmente sintética de poucos minutos, só para registrar no nosso webinar aqui. Claro. Boa noite a todos. É um prazer rever. Muita gente fazia tempo que eu não via. O Douglas eu tinha falado, mas o Jorge fazia muito tempo que eu não via. E, bom, na realidade, a gente foi olhar funções, mecanismos e ganhos relacionais, os três, em 2 comitês de bacia, que é uma rede para garantir, que tem como função legal, inclusive, garantir qualidade e quantidade de água para todos os usos. E aí você já parte de um objetivo que tem, quase com sinal trocado, um conflito, né? É para mediar conflito, ele já é é para tentar organizar de forma que o conflito também seja menor. E aí a gente percebeu, algumas coisas me chamaram a atenção, assim. Quanto maior é o número de atores, ou, né, os públicos, a indústria, a agricultura, maior é o conflito. Então, a gente olhou os sinos e o pardo, então, naturalmente, nos sinos tinha mais conflito. E aí, as outras pautas ordinárias e até mesmo o aprendizado, ele ficava quase no segundo plano, porque a discussão era sempre para mediar conflito. E tinha uma questão política ali também, não política do politiquês, mas de poder, foi falado em legitimação de poder maior nos sinos, justamente porque tinha essa questão de política, de defesa de pauta mais presente. Algumas coisas me chamaram a atenção, assim, lá na teoria tinha lá que interação, né, de união de atores diferentes para, né, aí eu fui perguntar qual era um incentivo à participação, por exemplo. Alguém me disse que o incentivo à participação era a chamada, era não perder o assento. E isso significava que estar todos na mesma sala não necessariamente é interação. E quando eu ouvi que o incentivo para participar era a chamada, aquilo me assustou, e aí você começa a pensar que está tudo errado. Então, isso, para mim, foi um susto. E uma outra frase de um ator foi que era bom estar ali porque ele precisava saber o que o inimigo estava pensando. Então, são percepções, assim como a gente viu a questão do aprendizado também, de entender que o valor do aprendizado deu nas 2 redes. E me surpreendeu numa rede que eu não esperava o valor financeiro apareceu. Muito, muito, porque aí é o estratégico que chega ao financeiro. E uma outra coisa que também apareceu rapidinho e que a gente não tinha contemplado na pesquisa, mas veio muito forte,
é a comunicação, a questão da comunicação como também uma variável que podia fazer diferença. Talvez ela aparecesse como outras formas de mecanismo e funções, mas a palavra comunicação apareceu de uma forma recorrente na pesquisa. Acho que era isso, Douglas. Eu não sei se tem mais alguma coisa para que você lembre que é essa frase do inimigo se deu risada, porque acho que assustou todo mundo, né? Foi forte, mas eu não sei se tem algo mais que você lembre de resultado da pesquisa. Eu acho que o que hoje eu começo a pensar é que, num caso desse que é um conflito na origem, o trabalho em rede, ele é ainda mais desafiador, porque o objetivo é um conflito, né? Então... Na verdade, eu queria justamente ouvir essa tua perspectiva, né, para a gente fechar aqui, Olivia, porque a governança ela parece se tornar mais crítica, especialmente quando a gente tem situações em que é preciso colaborar, mas eu também não tenho uma relação necessariamente positiva com todo mundo e não necessariamente eu tenho os mesmos objetivos. Posso até ter alguns objetivos compartilhados, mas também tenho objetivos particulares. Aí a governança fica mais crítica ainda. Aí eu acho que a gente ainda não deve desistir de tentar sintetizar isso também, porque acredito que merece um artigo que comunique esse resultado que tu acabou de citar aqui. Acho que é bem importante isso. Em função do horário e para, né, tentarmos manter os outros compromissos aí viáveis na sequência, quero agradecer a todos. A Gabriela abriu antes a câmera, apareceu rapidamente aqui. A Patrícia não vi. Se quiser aparecer também, dá um alô para o pessoal aqui. Agora apareceu. Ó. Mas agradecer a todos vocês pela participação de hoje, por a gente poder fazer esse webinar. E também informar a todos que na próxima semana, provavelmente no início da próxima semana, apareceu a Gabriele também, no início da próxima semana nós... Douglas. Precisa foto de... vou dar um print aqui. Sorriam que eu vou dar um print aqui. Deu. E na próxima semana nós vamos fazer a divulgação, ou a comunicação e a entrega de um policy brief, né? Qual é a ideia do policy brief? É pegar esse conjunto de informações que vocês comunicaram aqui, aí também aquilo que a gente discutiu nos nossos fóruns anteriores, traduzindo isso numa linguagem que seja absolutamente acessível para quem pode se beneficiar dela. Sejam pessoas que estão na posição de coordenação, liderança de alguma rede colaborativa, seja pessoas que estão no papel de pensar políticas públicas. Então, vocês receberão, e se puderem contribuir também com a divulgação desse Policy Brief, será muito bem-vindo. De minha parte é isso, salvo alguém tenha mais alguma outra comunicação ou fala a fazer, só agradecer a todos vocês pela participação nesse webinar. Obrigado. Eu quero falar, para terminar, eu quero te parabenizar pela condução da pesquisa, e na pesquisa num momento difícil, né? Passamos por uma série de problemas, entre os quais uma pandemia, né? E o Douglas trouxe até o fim aqui pela condução também desse webinar. Que a gente consiga seguir assim nessas pesquisas, Douglas. Então, conte comigo aqui. Obrigado. Na verdade, a todos os alunos, né? Porque aqui a gente tem uma sala de muitas pessoas que fizeram a sua contribuição e aquilo que a gente sempre diz na academia, o conhecimento ele é construído assim, pecinhas após pecinhas muito pequenas, né? Parece que a gente está fazendo pouco, mas é essa construção coletiva que acaba gerando resultados positivos para todo mundo. Então, muito obrigado mesmo e espero que em breve estejamos juntos em outros projetos e outras apresentações. Valeu! Perfeito, tchau, tchau.